Aqui nós temos vários tipos de pincéis. Presta atenção, olha aqui, as mulheres tudo tem. Olha esse aqui você pode fazer assim, ó, pra fazer uma coisa diferente. Fala galerinha do V Cultural, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Milton Aguiar, o professor de teatro de vocês. Sem colocar aquelas mulherzinhas batendo palmas, senhor Vitor, por gentileza. Nós vamos começar hoje fazendo o quê? Um exercício para que nós possamos acordar o nosso corpo. Relaxa os seus braços, isso. As pernas sempre semiflexionadas. E... o que você está fazendo aqui? Vai fazer o exercício? Vou. Então vamos lá. Agora eu ponho a imagem preto e branco corridinha assim, como se já tivesse passado um tempo. E aí a gente alongou. Que merda, hein? Gente, não dá. Como estão, gente? Tá tudo bem? Estão passando bem a quarentena? Nas semanas anteriores... Não, o que a gente fez semana passada? Esqueci. Na semana passada... construção do personagem. Falamos um pouquinho na prática sobre construção de personagem, onde vocês conheceram um pouco de Tonho de Cozinha. E nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre construção de texto, sobre desenvolvimento de texto a partir de impulso. E para que a gente fale sobre isso, a gente vai utilizar um jogo que talvez alguns de vocês conheçam, chamado Palavra Coligada. Porém, antes da gente começar a jogar, a gente vai fazer aqui na prática... Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Antes da gente ir para a prática, antes da gente ir para o jogo propriamente dito, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona dentro do processo criativo o que a gente chama de brainstorm, ou, na tradução literal, chuva de ideias. Chuva de ideias. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata. É uma música, chuva de ideias. Como a gente vai falar na próxima semana e na outra semana de uma maneira interligada sobre desenvolvimento de texto, essa chuva de ideias, ou brainstorm, é fundamental para que a gente alinhe tudo que o nosso cérebro, a nossa cabeça começa a pulsar a partir de um estímulo, de um impulso. O que acontece de fundamental durante o processo criativo, nesse período aí de brainstorm ou de chuva de ideias, como vocês acharem melhor? Quando a gente é estimulado a alguma coisa, a gente tem como se fossem várias veias, vários caminhos, várias teias que são acionadas e acontecem ao mesmo tempo pulsando dentro da gente. Por exemplo, se eu te falo saudade, imediatamente na sua cabeça isso te aciona algumas sensações, algumas coisas, algumas ideias. Quando você está construindo um texto ou construindo uma cena, é a mesma coisa. Eu estabeleço assim, vou escrever uma cena sobre solidão. Putz, o que é solidão? Tá, então eu já vejo uma cena em um quarto escuro de um menino agachado, segurando os joelhos. A nossa cabeça automaticamente começa a jogar ideias e possibilidades. Mas sabe que é muito interessante você falar sobre a solidão? Você deu a sua imagem sobre solidão. Sabe como eu vejo a solidão? Eu no meio de uma avenida muito movimentada, cheia de pessoas, e eu sozinho. Triste. Foi mal, gente. Isso tem a ver com um vídeo que nós falamos 2 semanas atrás sobre construção de personagens, sobre o uso consciente da imaginação, que é o seguinte. Quando você pensa, por exemplo, em uma casa, eu penso em uma casa de uma maneira. Quando eu falo casa, eu vejo uma, o Milt vê outra, completamente diferente. O nosso cérebro ele começa a ir longe, quando a gente tem pequenos estímulos. No jogo da palavra coligada, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, funciona não é competitivo, hein? Lembrem sempre disso, é um jogo coletivo. Ainda mais porque vocês farão com as pessoas que moram com vocês. Que é o mais legal, né? Sem competição, por favor. No jogo da palavra coligada, esse lance do brainstorm, da chuva de ideias, acontece o tempo todo. Porque a gente está conectado ao que o outro diz e automaticamente o que o outro diz impulsiona a gente a dizer algo, a sentir algo, a pensar algo. Então agora, como vocês entenderam um pouquinho como funciona esse lance de criação, como eu percebo a minha mente, eu percebo o meu cérebro trabalhando e como eu ponho isso no papel, agora a gente vai pro jogo especificamente para vocês entenderem como ele funciona. Importantíssimo. Isso no teatro de um modo geral, mas nesse jogo a gente trabalhar 100% da escuta. 100%. Isso na vida, né? Não só no teatro. Mas é importante a gente trabalhar a escuta porque eu tô 100% conectado com a palavra anterior e eu percebo onde ela me acessa. Se ele me diz uma palavra, ela é acessada de uma maneira e ela é coligada, conectada com uma coisa. Se a gente inverter e eu disser a mesma palavra para ele, a percepção é diferente. E assim vai. Então é um jogo de escuta, da gente perceber o que o outro está propondo, nunca negar o jogo, sempre aceitar o jogo, que é o que a gente fala comentando as cenas de improviso. Vamos pro jogo? Vamos para o jogo. Como funciona? A palavra coligada é legal a gente trabalhar em grupo, né? Quanto mais gente fazendo, mais legal é, mais interessante fica. Mais atenção e mais foco você precisa destinar pro jogo. E mais fácil fica. E mais fácil fica também, porque aqui em 2 pessoas
A gente tentou dar uma treinada, mas não rolou legal. Então vamos no flow, né? Vamos no flow. A gente vai ter uma palavra inicial e ela é o pontapé, ou seja, ela é o start. A partir dela, eu digo essa palavra, ele escuta, é um jogo de impulso. Ouviu aquela palavra, percebe o que ela te estimula, outra palavra. Eu escuto, percebo o que ela me estimula, outra palavra. E assim vai, palavra, 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 palavra. A escuta é importante e é fundamental que ela seja coligada, que ela seja relacionada. Porque no final a gente inverte. E aí o grande desafio do jogo é perceber as conexões entre as palavras para eu voltar à mesma ordem que nós fizemos, só que de trás para frente. E aí vai dar nó, né? Vai dar nó. A primeira palavra é quarto. Sala. Casa. Vazia. Saudade. Mãe. Família. Tudo. Nada. Acaso. Destino. Morte. Vida. Agora vamos voltar. Importantíssimo que a palavra que eu diga seja sempre 100% relacionada à palavra anterior e não a todas as palavras. Percebe que o jogo ele vai mudando um pouco o rumo. Por quê? A palavra que impulsiona é sempre a anterior e não as palavras todas, ok? Vamos inverter, vamos voltar. E quem lembra qual foi a última palavra? Nem lembro qual que era a última. Você falou vida. Beleza, paramos em vida. Agora a gente reconecta as palavras todas e volta de trás para frente. Vamos tentar. Vamos lá. Vida. Morte. Destino. Acaso. Nada. Tudo. Família. Mãe. Saudade. Vazia. Casa. Quarto. Quarto sou eu. Sala. Quarto. Vamos de novo. Vamos tentar acelerar o jogo. Pensar menos. Vai. A primeira palavra, o primeiro impulso, o primeiro estímulo é escola. Aluno. Professor. Docente. Corpo. Mole. Maria. Bolacha. Doce. Maisena. Farinha. 1 quilo. Pesado. 500 gramas. Inverte. Nossa, é mais difícil que eu imaginava. Dois é difícil, dois é difícil. Em dois é complexo, em grupo flui mais rápido. Vai. Inverteu, voltou. 500 gramas. Pesado. 1 quilo. Farinha. Maisena. Doce. Doce é bolacha. Bolacha. Maria. Maisena. Não, mole. Não. É. É sim. Mole. Corpo. Ué, que hora que eu falei maisena? Você já falou. Você é maluco, é? Vai, inverteu agora. Foi. 500 gramas. Pesado. 1 quilo. Farinha. Maisena. Doce. Bolacha. Maria. Mole. Corpo. Docente. Professor. Aluno. Nada a ver, irmão. Beleza, vamos mais Você um. falou, Júnior, escola. Vamos mais uma pra fechar. Vamos fazer mais pulsado. Agora na volta ficou mais pulsado. No começo foi uma tragédia. Cabelo. Corte. Masculino. Feminino. Unissex. Banheiro. Em casa. Quarentena. Pandemia. Desespero. Redescobrimento. Ok. Vamos voltar. Vai. Ok. Ok. Redescobrimento. Desespero. Pandemia. Quarentena. Casa. Banheiro. Unissex. Feminino. Masculino. Corte. Cabelo. Ah! Esse foi melhor. Foi Mas é porque tava também, as palavras estavam bem... O segredo do jogo é as palavras estarem no mesmo universo. Estarem alinhadas. É. Se você tem conexão com a palavra anterior, automaticamente isso facilita na reconexão, ok? O que o jogo propõe?
a escuta da palavra anterior. Então é sempre mais importante, a gente fala isso em cena também, é sempre mais importante ouvir do que falar. Perfeito. No jogo a mesma coisa, mais importante que você escute a proposta do seu colega, aceite o jogo, e para que o jogo continue de uma forma redonda, a gente não nega o jogo. Exato. A gente escuta o que ele diz, aceita e segue na mesma linha. Dessa maneira a gente consegue costurar melhor as palavras, ok? Agora que a gente entendeu um pouquinho de como funciona o palavra coligada, como a gente pode fazer isso em casa, quanto mais gente fazendo, mais legal é. Em um segundo passo, a gente vai propor um exercício que é o seguinte. Você vai pegar uma folha e você vai fazer o que nós falamos no começo do vídeo sobre brainstorm, sobre a chuva de ideias. Nós vamos dar 3 palavras, ou seja, 3 estímulos. E a partir destes 3 estímulos, você vai anotar nessa folha tudo aquilo que te gera, tudo aquilo que te causa a partir dessas palavras. As 3 palavras vão ser o impulso, e aí você vai anotar outras palavras, frases, letras de música, são várias coisas. Não precisa se preocupar em escrever um texto ou em escrever várias palavras. Você pode ter uma folha inteiramente rabiscada. Geralmente, quando a gente faz brainstorm durante o processo de espetáculo, de construção de personagem, ou de construção de história, a gente pega folhas e rabisca elas inteiras e tem desenho. Então, quanto mais aberto você estiver à escuta, mais estímulo você acaba trabalhando. Pega essas palavras, percebe como elas estimulam você e joga pra fora. A ideia, a gente às vezes até usa esse termo que é vomitar a ideia. E não censura, não nega antes, põe no papel. Aceita aquilo que o seu estímulo proporciona, o que ele te gera, o que ele expressa e anota, porque a gente vai usar isso no próximo vídeo, ok? As 3 palavras são liberdade, família e medo. Então você vai botar lá no topo da folha, liberdade. E aí você vai pensar nesse estímulo, liberdade. Você vai colocar para fora tudo aquilo que te gera a partir daquela palavra. Coloca essas 3 palavras. É até legal fazer uma folha para cada palavra, mais ou menos, para a gente render. Não se preocupe em acertar, em fazer algo bacana, em fazer algo elaborado. Não censura o seu cérebro. Quando a gente pensa de uma maneira muito intelectual antes de fazer alguma atividade, a gente acaba se boicotando. Então não se preocupe em acertar. Se preocupe em ouvir, como a gente falou no jogo anterior, sobre a escuta, se preocupe em ouvir o que o seu cérebro trabalha, como ele reage a determinados estímulos, e coloca tudo isso em uma folha. Continuem acompanhando o canal da Via Cultural, acompanhem as lives, que agora tem live sexta, sábado e domingo, às 3 horas da tarde, tem live com todos os professores. Continuem acompanhando todos os vídeos que os professores têm desenvolvido para vocês. Utilizem agora o kit de materiais que vocês receberam da Via Cultural, então tem mais material para produzir coisa, produzam mesmo, aproveitem esse tempo da quarentena de uma maneira positiva. E na semana que vem a gente se encontra aqui para mais um conteúdo bem bacana que a gente está preparando para vocês. Beleza? Obrigadinho, obrigadinho, obrigadinho. Obrigado, gente. Boa semana. Tchau.